Olá, 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 pessoal, como que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Terapia com Amor Espiritual. Pessoal, hoje eu vim abordar um assunto que, na verdade, provavelmente vai ser dois assuntos, não sei. Vamos ver o tempo que vai ficar esse vídeo aqui. Esses dias eu tô em casa, tô resolvendo coisas pessoais minhas, então eu tô em casa, né? Então, eu tô tendo tempo de olhar notícias e tudo mais, né? Eu já tenho 16 anos que eu não assisto televisão, jornal, esses negócios, eu não assisto mesmo. Eu criei um hábito pra mim de não assistir jornal, porque jornal, a maioria é tragédia. E querendo ou não, quando você fica muito viciado em jornal, novelas, essas coisas, né? A gente acaba criando aquela rotina e acaba assim, sabe? Principalmente jornal, onde que só passa a tragédia e já começa a vida da gente ficar uma bagunça. Fala de experiência própria. Então eu coloquei esse hábito de não assistir jornal. Eu não sou muito de ficar procurando notícias, essas coisas, mas como eu tô em casa esses dias, não tem muita coisa para me fazer, né? Eu tô entrando muito nessa plataforma do TikTok. E desde semana passada eu falei isso, né? E assim, eu já falei com vocês que eu gosto muito de doramas, BLs, né? São um outro universo aí, né? Então eu abri mão de assistir novelas brasileiras para assistir doramas, dramas e assim vai, né? Mas também não é uma coisa viciante, porque no começo, quando eu comecei a assistir essas séries, essas coisas, era muito viciante. Então eu queria ficar ali a noite inteira, o dia inteiro assistindo, sabe? Eu, às vezes, no horário de almoço no serviço, eu tava ali assistindo algum episódio, então aquilo ali também tava virando vício. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque querendo ou não, vicia. Eu fico até rindo de algumas pessoas virem e falar assim: olha, eu fiquei a noite inteira assistindo. Mas vicia mesmo, tá? Quem não conhece, já aviso, já isso acaba virando um vício. Então eu comecei a diminuir. Ano passado mesmo, foram poucas séries que eu assisti, eu fiquei mais focada em outras coisas aí para tirar um pouquinho o foco, né? Mas vamos lá, tudo bem? Vamos lá. O intuito não é falar sobre isso. Mas assim, o que acontece? Recentemente, uma atriz, foi domingo, uma atriz muito conhecida, eu assisti, bem dizer, todas as obras dessa menina, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, mas é uma atriz coreana. E a gente sabe que na Coreia tem muito disso, você tem que ser totalmente perfeito, que se você não for perfeito, meu amor, sua vida vira um caos e acaba até acontecendo tragédia, né? Eu lembro dessa atriz, houve um acidente no passado, onde que ela bateu o carro, ela estava embriagada. Recentemente também aconteceu isso com um dos membros do BTS, mas ele estava no patinete andando no local certo, mas porém caiu do patinete e isso aí já é um crime. Cara, totalmente sem noção, né? Tem coisas que é totalmente sem noção. Por causa de um erro pequeno, aonde que essa atriz, ela sim, ela se acidentou, mas cara, ela não feriu ninguém, porque assim, o que eles relatam é que houve esse acidente e ela fugiu do local, né? Só que assim, não teve assim um acidente físico onde que ela podia estar machucada, um pedestre, não teve isso. E a vida dessa menina virou caos, né? Ela foi muito perseguida, por jornalistas, criticada, humilhada, né? E ela, acho que se não me engano, ela bateu num transformador e aí ela pagou os danos, né? Pagou pelo erro e ainda foi nas 51 lojas e foi pedir desculpa e ressarceu, né, o prejuízo daquelas lojas. Então foram 51 lojas. E assim, as pessoas não reconhecem.
Às vezes a gente comete um erro e a gente, lógico, a gente não vai consertar aquele erro que a gente fez, mas a gente vai dar o de melhor para mostrar que sim, né? Eu cometi um erro, eu sou humana, então todos nós estamos sujeitos a cometer erros, né? Mas eu vou dar o de melhor para mim não cometer mais esse erro. E assim, infelizmente, esse país é um pouco tóxico. Eu não vou falar o país, mas vou falar que algumas pessoas, sim, são tóxicas. São muito tóxicas, porque começaram a perseguir essa menina. Ela entrou falência, dívidas, né? E ela tentando recuperar a carreira dela. E é assim, tá? Se você comete um erro lá, acabou sua carreira. Você não tem o direito de voltar a fazer aquilo que você ama, né? E isso é um erro do ser humano. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar alguém, né? Mas sim, ela não, ela retornou até numa série que eu gosto muito, que é o Cão de Caça. Ela atua super bem, sabe? Era uma menina assim que não merecia o fim que ela teve, né? E agora parece que a família vai processar um youtuber aí que defamou muito ela, criticou muito ela. Então ela também não podia ter mais vida social, ela não podia ter uma vida pessoal. E aí entra aquela questão da depressão, né? E querendo ou não, a depressão chega a um estágio que, por mais que tenha pessoas ali do seu lado, mas você sempre vai se sentir sozinho. E aí, domingo agora, ela tirou a vida, né? Essa atriz acabou tirando a vida. O que eu quero dizer para vocês é... Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque a gente também aqui no Brasil, a gente não tá muito diferente de outros países aí fora não, tá? Eu não sou nenhuma famosa nem nada, mas o que eu vim abordar com vocês, que é assim, domingo aconteceu com uma pessoa famosa, mas acontece com a gente também fora dos bastidores também. Pessoas simples como nós passamos por esse tipo de situação. Eu já passei por isso. Mas assim, o meu caso foi um caso diferente. A minha mãe, ela me teve muito nova e o meu pai, que eu não considero como pai, tá? Eu tô dando a palavra pai porque vocês precisam entender quem que é, mas uma pessoa que teve uma intimidade com a minha mãe, né? A minha mãe me teve, eu nasci de 8 meses, nasci sem fôlego nenhum, eles me ressuscitaram prematura. E esse homem que teve um relacionamento com a minha mãe, ele abandonou a minha mãe. Então, tipo, ela saiu, né, do hospital e teve que morar na rua comigo, recém-nascida, né? Essa é a história que a minha mãe conta e que ninguém desmente. Até hoje, ninguém nunca desmentiu essa história. E aí ela conheceu um rapaz, esse rapaz, eles começaram a namorar. A família desse rapaz, que era o meu padrasto, não aceitava minha mãe e não me aceitava, né? Não aceitava minha mãe porque era uma mulher solteira com uma criança nos braços. E a família do pai, a família não, tá? O pai desse meu padrasto não me aceitava porque eu sou negra. Antigamente, lá em 1900 e alguma coisa, 1980, 1990, tinha isso, tinha essa discriminação de cor, tá? Então ele não gostava de mim por conta disso, porque eu era negra e filha de outro homem. Tá, meu padrasto passou por cima disso tudo, a minha mãe também, eles foram morar juntos e tudo mais, mas eu sofri muito, muito abuso. Físico, mental. Eu vou até falar com vocês que até espiritual também. Tem uma parte espiritual que eu não sei se eu vou conseguir falar nesse vídeo, mas sim, sofri abuso. Muito abuso. Discriminação também pela minha mãe. Porque a minha mãe não aceitava que eu era filha de um traste. Olha,
Eu falei em um vídeo anterior que eu ia falar com vocês como que pode a pessoa fazer tanta covardia com uma criança. Eu era só uma criança. A minha mãe saía para trabalhar, eu era espancada por esse padrasto. Muito, não era pouco. Eu tenho pavor, pavor de botina. Porque era tanto bicudo que eu tomava. Gente, eu não podia dar um peido. Um peido. Se eu desse um peido, era chute, bicudo, soco. Então, isso foi uma das coisas que eu já passei. Tá? Fui crescendo. Aquele sentimento de que eu estava naquele mundo sozinha, não tinha ninguém por mim, né? Infelizmente, vou falar assim, tá? Porque quando você tem um dom e você é uma criança que ninguém olha pra você, né? A minha mãe teve outros irmãos, então assim, meus outros irmãos eram muito bem tratados, tá? Meus dois outros irmãos, por parte de mãe, era muito bem tratado. E meu pai não, o homem, né, que teve um relacionamento com a minha mãe, hoje os dois já morreram, né? Recentemente esse homem morreu e a minha mãe já morreu, eu tinha 11 anos na época. Então, assim, ele também teve outros filhos, que ele também tratou muito bem os outros filhos dele. Mas entre os dois, eu sempre fui a neutra ali. Tipo, eu tenho que te criar. Eu tenho que te criar. Mas amor e carinho você não vai ter. Da minha parte, não. Era tipo isso. Então, eu cresci nesse ambiente tóxico, né? Um ambiente tóxico, aonde que uns recebiam mais do que os outros e eu mesmo não recebia nada, né? Tive algumas participações especiais de algumas pessoas que sim, entrou na minha vida para me ajudar a me erguer, a evoluir e tudo mais, tive. Mas quando eu tava com meus 9 para 10 anos, né? Eu fui começando a descobrir o meu dom, né? E era através de sonhos. No começo era através de sonho. Hoje não. Hoje eu tenho através de sonhos. Às vezes olhando para a pessoa já vejo, sabe? É uma coisa assim, mágica, linda, perfeita. Mas com os meus 9 para 10 anos, eu tive um sonho, aonde que nesse sonho eu via a minha mãe, né, dentro de um caixão. E aí eu acordei desesperada de madrugada, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu acordei desesperada e gritando muito, muito, muito mesmo, porque tipo, eu já não tinha amor de ninguém e ainda vou perder a minha mãe, a única pessoa que eu tinha na minha vida, né? E aí eu gritando muito, falei com minha mãe, falei: "Mãe, eu vi você morrendo. Eu vi você dentro de um caixão. Eu vi você dentro de um caixão". E minha mãe, ela já sabia já que eu tinha esses dons. E ela simplesmente olhou para mim com os olhos arregalados. E a minha mãe é muito mais clara do que eu. Minha mãe é bem mais clara, bem clara mesmo. Eu sou morena, mas se vocês olharem minha mãe e falam: "Nossa". Minha mãe era bem mais clara. Minha mãe ficou pálida quando eu acordei e falei isso. E aí já recebi um tapa do meu padrasto, na época, né? Olha a injustiça. Eu tive um sonho, gente. Eu era criança. Acho que toda criança tem um sonho, um pesadelo, então eu acho que a gente não deveria ser massacrada pelas pessoas, né? A gente tem que entender os nossos filhos, a gente tem que entender qual que é a mensagem que eles estão passando ali naquele momento. E não, já levei um tapa e já mandaram eu dormir. Aí eu dormi, no outro dia tive o mesmo sonho, a mesma revelação, mas aí eu já não tive coragem para contar para minha mãe. Mas sim, eu vi a minha mãe passando todo um período de doença. Ela iria começar a emagrecer, ela não iria conseguir comer, ela iria passar por uma cirurgia, que essa cirurgia iria prejudicar esse outro quadro que ela tinha. E eu fui tendo esses sonhos, mas não contei para minha mãe. Passou 7 meses depois, eu vou falar 7 meses depois, porque como eu era criança, eu não vou saber o tempo. Mas eu sei que passou bastante tempinho, tá?
E aí eu completei meus 10 anos. Quando eu completei meus 10 anos, começou a minha mãe a adoecer. Então eu faço aniversário numa data de outubro e ela faz um pouquinho mais à frente de outubro. A data de aniversário da minha mãe era dia 28 de outubro. 28 ou 29, um troço assim. Porque meu avô também fazia aniversário, era seguido. E aí começou. A minha mãe, ela primeiro passou por uma cirurgia de ligadura e deu tudo bem, tudo certo, né? Ela voltou para casa e foi direitinho, gente. Ela começou a emagrecer muito. Chegou Natal, ela continuou adoecendo. Ela fez vários exames, ela ficou internada e a gente passando por esse período. Então foi um ano. Eu lembro que foi um ano esse período dela. Era assim, ela ia pro médico, melhorava e voltava para casa. Aí passava um tempo depois, ela voltava de novo pro hospital. Eles passavam o medicamento, ela melhorava, voltava para dentro de casa. E eu sempre ouvi vozes me falando: se prepara. Se prepara, filha, se prepara, se prepara. Se prepara. E é só ouvir isso. Eu ia pra escola com minha roupinha simples, com um sapatinho desgastado, sabe, uma mochila rasgada. Eu ia pra escola e no meio do caminho só ouvindo aquela voz: se prepara, se prepara. Então foi um ano assim inteiro. Quando chegou em agosto de 1998, a minha mãe, ela resolveu, coisa que ela nunca tinha feito, ela resolveu, juntamente com uma tia que eu amo muito, ela de paixão, resolveram fazer uma festa surpresa para mim no mês de outubro. Então minha mãe ligou, mas não era mais surpresa porque eu ouvi. E minha mãe ligou para essa tia minha e falou: olha, esse ano eu quero muito fazer uma festa para Sabrina, de 11 anos. E aí a minha tia falou: tá bom. E eu lembro que minha mãe, ela queria muito um vestido trançado nas costas de estilo cetim, mas não é cetim, da cor champanhe. E a minha tia veio e trouxe esse vestido para ela. Minha mãe ficou muito bonita nesse vestido, muito bonita. Nossa, assim, por mais que ela tava magra, mas assim, ela ficou muito bonita, muito bonita. E aí, eu lembro que eles estavam preparando tudo, ela já tinha olhado com a vizinha para fazer meu bolo e tudo mais, tal. Chegou no dia 27 de outubro, a minha mãe piorou. 27 de agosto ela piorou. Piorou muito, 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 muito mesmo. Eu estava dormindo, eu acordei, mas nisso já tinha sonhado a minha mãe vindo até mim no sonho. Só que minha mãe estava em casa, só que ela já estava agonizando. Ela vindo até mim no sonho falando: filha, se cuida. Mamãe tá partindo, mas a minha missão aqui na Terra acabou. Mas eu sempre vou estar junto com você. Eu não fui uma boa mãe. Mas a partir do momento que eu partir, eu vou ser uma boa mãe para você. Eu vou ser uma mãe que eu nunca fui para você. Você vai passar por algumas batalhas, você vai passar por algumas dificuldades, mas não se preocupa. Eu tive que dar uma pausa porque eu tô com meu bebezinho aqui, daqui a pouco ele vai pra escola. Mas aí, como eu tava falando com vocês, ela veio no sonho e me falou. E aí eu acordei e já o meu padrasto já desesperado, já arrumando o carro pra levar ela embora. Conclusão, 6 horas da manhã ela me aparece de novo, despedindo de mim, né, agora definitivo. Despediu de mim e tudo mais, e eu falei com o meu padrasto. Eu virei pra ele e falei assim: não, e por incrível que pareça, tá, pessoal? A minha mãe morreu às 6 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, a minha avó chegou na minha casa. E foi no momento exato que eu falei com o meu padrasto, falei: a minha mãe acabou de morrer. Ela veio em sonho me falando que ela morreu.
Meu padrasto, ele ia me matar. Graças a Deus, minha avó estava lá. Tá, vamos lá. Perdi a minha mãe, não tive mais ninguém. Tive que conviver com padrasto e madrasta, olhando os meus irmãos por parte de mãe e tendo que olhar os filhos da minha madrasta. Gente, vocês têm noção do que eu já passei? Vocês têm noção disso? Do que eu já passei na minha vida? Vocês não têm nem noção. Isso é uma parte da minha história que eu tô contando pra vocês, tá? E aí eu tive que cuidar dos filhos da minha madrasta e dos meus irmãos. Então vocês já imaginam, né? O que eu já passei na minha vida. Minha madrasta não gostava de mim, meu padrasto muito menos, mas ele precisava de alguém para olhar os filhos. Então eu me tornei uma empregada, uma babá. E fora que eu não podia comer, eu só podia comer quando meu padrasto estivesse em casa, porque assim, por mais que meu padrasto, ele já fez muitas coisas assim, não muito agradáveis comigo, mas uma coisa era preciosa, a comida tinha que ter no prato, mas isso não quer dizer que você pode comer o melhor pedaço de carne. Você vai comer um pé de galinha, um pescoço, um fígado e olha lá. Então eu sofri esse abuso também, né? E eu fui morar uma época com minha avó, não deu muito certo, porque, né, infelizmente não dava muito certo. Então, não deu muito certo morar com minha avó. Então eu tive que. Meu padrasto também não deixou muito a minha avó quieta nessa questão, né? Então eu acabei tendo que conviver com padrasto e madrasta, também não deu muito certo, porque vai chegando uma hora que você vai, gente. Você vai crescendo e você vai entendendo que você não é obrigada a fazer aquilo ali por conta de um prato de comida. E eu fui buscar outros meios, fui morar com o homem que me fez, né? Também não deu muito certo. E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu, com os meus 15 anos, eu fui morar sozinha. Eu já trabalhava, gente, ó. Eu com os meus 11 anos eu comecei a trabalhar. Antes mesmo da minha mãe falecer, eu já comecei a trabalhar. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre corri atrás, sabe? Sempre corri atrás, porque quando a minha mãe morreu, eu falei assim, caramba, cara, a minha mãe morreu, então é eu sozinha, porque eu não tinha família, né? Eu tinha conhecidos, família mesmo nunca tive, né? Muitos aí vão ver, tem parentes meu aqui, oculto aqui no canal, eu não tô nem aí. É bom mesmo vocês verem, porque eu tô desabafando mesmo, sabe? Mas, tipo, eu nunca tive família. Família mesmo eu nunca tive. Eu tive conhecidos que muitas vezes tentaram me derrubar. Me praguejaram, falaram que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ter nada, que eu ia viver na miséria, sabe? Então, tipo assim, eu com os meus 14 anos, eu já pensava, cara, não tenho ninguém, eu trabalho. Eu não tenho ninguém, o que eu vou fazer? E eu sempre falava isso, gente, por mais que eu não levava a sério os meus dons, porque eu abri mão dos meus dons quando minha mãe morreu. Eu falei, eu não quero ter mais visões, eu não quero ver mais nada. A gente abre mão, mas não é porque a gente está abrindo mão dos dons que quer dizer que os dons vão sumir, não. Eles vão adormecer e quando você precisar, eles vão estar ali te ajudando. Os seus mentores vão estar ali te ajudando. E eu sempre perguntava para eles: o que que eu faço? O que que eu faço? Eu tô cansada, tô cansada. Um belo de um dia, eu trabalhava numa família muito conhecida na minha cidade, onde que eles tinham uma rádio, né? Uma rádio mesmo, sabe? De comunicação. E eu trabalhava na casa dessa família e eles sempre passavam. Eu trabalhava na casa dessa família na cidade aonde que eu nasci, tá? E nisso eu já tava com a intenção já de sair da casa do meu pai e morar sozinha. Então eu já tava começando a fazer meu enxovalzinho, comprando meus forrinhos de cama. Gente, meus forros de cama antigamente era tão simplesinho, mas era, nossa, assim. Comprei meus forros de cama, comprei minhas panelas. Era até alumínio, era aquele alumínio bem fininho, mas eram as panelas mais baratas que tinha na época. Comprei a minha cama, comprei minha geladeira usada e fui comprando as minhas coisas e saí da casa do meu pai, né?
Saí da casa dele, na época ele me praguejou muito, falou que eu não prestava, que eu deveria morrer igual minha mãe, né? E aquilo outro. Eu falei, foda-se, é teu, não tô nem aí, você nunca me deu nada, nunca me fez nada por mim, nem quando eu morava aqui dentro da sua casa, você só sugou de mim, né? Todo o dinheiro que eu ganhava, gente, nem para comprar um absorvente eu tinha dinheiro, porque o meu dinheiro, por eu ser de menor na época, o meu dinheiro tinha que ir para a mão desse conhecido. E aí ele pegava o dinheiro dele, em vez dele comprar as coisas para mim, ele comprava para os filhos dele. Isso aí eu tô falando do meu pai, tá? Porque do meu padrasto já tinha largado ele, já tinha ido embora. E aí esse pai fazia isso comigo, nenhum absorvente. Eu tinha que chegar na minha madrasta, que é a única madrasta que eu tive, que me apoiou, né? Porque eu tive uma madrasta ruim, que é aquela lá que era casada com o meu padrasto. Era casada, não, é casada ainda, e ela tomou tudo, né? Ela ficou com o terreno onde que minha mãe morava, os filhos dela hoje construíram lá, então os filhos dela se apossaram de lá. Mas tudo bem, foda-se a vida deles pra lá, um pouco me lixando, né? Tenho participações às vezes na vida deles? Tenho, né? Até tento permitir eles se aproximarem de mim, mas quando eu vejo que tá muito pesada a situação, eu já afasto de todo mundo. Tanto que recentemente eu troquei até os meus números. A única pessoa que tem meu número é só meu irmão mais velho, que também passou por uns períodos também com essa madrasta também. Mas vamos lá. E eu fui para casa do meu pai, conheci uma madrasta maravilhosa. Pensa numa mulher, uma mulher de coração bom, que foi, ela sabia de tudo, ela já sabia de tudo, ela sabia que eu ia embora. E uma vez ela chegou em mim e falou assim, filha, às vezes a gente faz escolha na vida da gente que a gente acha que é errado, mas não é. Às vezes é pro nosso bem, pra nossa evolução. E ela é, não sei se ela ainda tá viva, né? Mas eu creio que ela ainda está viva, eu espero que ela ainda esteja viva. Mas ela, assim, ela seguia a religião evangélica, então, assim, era uma mulher de... Lógico, tinha defeitos, tinha, mas pensa numa mulher maravilhosa. Era a ex-mulher do meu pai. Do meu pai de sangue, tá? Pensa numa mulher maravilhosa. Mas aí, conclusão, ela sabia. Ela não foi contra mim, porque ela viu a vida medíocre, miserável que eu vivia. E aí tá, eu trabalhando nessa família muito conhecida em Nova Lima. Nova Lima é a cidade onde que eu nasci, tá, gente? Nasci e fui criada lá. E aí, eu, num belo de um dia de manhã, eu acho que minha ex-patroa, ela tava querendo já que eu saísse daquela região, porque parece que foi até uma coisa assim, ela tipo tá assim, fica de olho hoje na rádio, fica de olho hoje na rádio, tá? Se passar alguma notícia, você me fala, filha. E aí eu falei, mãe, mas ela não é de me pedir pra me ficar ouvindo rádio, né, a manchete ali, né, o jornalismo, e aí eu fiquei ali sentada na cozinha, preparando um bolo que ela tinha me pedido, um pudim de pão. Eles eram muito apaixonados com pudim de pão. E eu ali fazendo aquele pudim de pão, e de repente a filha dela falando: vamos para a vaga, vamos para o balcão de emprego. E aí eles falou, eu falei: nossa, esse emprego aqui seria tão bom para mim, porque era para dormir nesse emprego, né? Porque como eu estava pagando aluguel, né, e recebia bem, mas na época, né, não sei se era 198 salário, 298, alguma coisa assim. E aí eu vi essa oportunidade e eu fui. Eu fui até esse outro emprego e comecei a trabalhar lá. Na época eu ganhava R$ 500, era muito, 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 muito mesmo. E eles falou, essa família virou e falou, a partir de hoje você vai morar aqui com a gente. Mas só que eu nunca abandonei a casa onde estavam minhas coisas, pessoal. Que eu também tenho o pezinho no chão, tá? Ó, firme. Não é porque me convidou para viver com eles que quer dizer que eu vou tá ali. Alice, no Mundo da Maravilha, não. Eu nunca fui assim, porque de tantas porradas que eu já tomei na vida, falei, não, eu vou continuar com a minha casa de aluguel lá na minha cidade. E aí depois eu vou, né? Fiz isso e tal. E fui viver a minha vida. Fui criticada. Muito. As primeiras pessoas que me criticavam
era a família do meu pai. Falaram que eu iria virar uma puta, que toda vez quando uma pessoa sai de uma cidade e vai pra outra, tá no cabaré, que eu iria virar prostituta, e que, assim, eu não ia ter nada, que eu ia ter uma vida miserável. E aí eu fui muito criticada, fui muito humilhada, porque ainda na época ainda eu queria ter contato, né, com esses conhecidos meus, que se diz que era parente. E eu fui muito pisada, humilhada. Quando eles me viram com roupas melhores, sapato, né, eu bem arrumada, ah lá, ela tá se prostituindo. E um belo de um dia, esse patrão meu com a mãe dele virou pra mim e falou assim: peraí, gente. O meu bebê agora já está se arrumando para ir para a escola. Eu vou ter que dar até uma pausa aqui nesse vídeo. Mas aí, Peraí, gente, eu vou ter que ir lá, porque senão ele não vai deixar eu fazer esse vídeo. Ah, pessoal, voltei. Tive que colocar meu príncipe ali para tomar um banhozinho dele. Então, como eu tava falando com vocês, esse ex-patrão meu, que assim, eu não falo nem que é patrão, eu falo que foi um pai para mim. Eu realmente encontrei uma família que me acolheu e eu realmente senti o que que era isso, porque eles não me tratavam como empregada, eles me tratavam como filha, né? E ele me deu um conselho, ele falou: por que que você não abandona essa família? Por que você não vive sua vida, filha? Você tem muito potencial. Você vai ser uma mulher, assim, tremenda. E essas experiências de vida que você passou, um dia, futuramente, que é o que eu tô fazendo agora. Isso era quando eu tinha os meus 17 anos. Eu tô com 38. Então, lá atrás, ele falou isso comigo. Ele virou e falou assim: lá na frente, você vai passar depoimentos da sua vida que vai ajudar pessoas. E aí, com muita dor, muita dor, muita dor. E eles eram assim, eles eram católico, mas católico doente, tá? Doente mesmo, de ter aquela. Fazer novenas ali, e pessoa, padre, eram famílias tradicionais, né? E padre na casa, fazer aquelas rezas, comunhão e tudo mais. E eu com muita dor, porque quando a gente vai desprender de algo na nossa vida, não é fácil, é com muita dor. Eu com muita dor, eu comecei a me libertar da família. Não foi fácil. E aí eu comecei a me libertar, me casei, né? Eu com os meus 18 anos me casei, meu primeiro casamento, fui apedrejada, julgada, humilhada, por eu ser uma mulher, né? Vou falar mulher, né? Eu já estava com meus 18 anos, então é considerado já que você já não está mais na adolescência, já é uma mulher. Por você ser uma mulher que não tem família, não tem pai, não tem mãe, então você não é merecedora do meu filho. Isso são os meus primeiros sucros. O meu filho, ele consegue coisa melhor na vida do que uma mulher que não tem família. Aguentei isso 7 anos. 7 anos aguentando isso. Resolvi, mais uma vez, sair de uma família tóxica e viver a minha vida. Quando eles viram que eu estava vivendo a minha vida, isso aí eu já não tinha mais conhecidos meus lá, que é os meus parentes. Aí já era família já. Eu era muito carente, gente. Eu era carente de família. Então, a carência, às vezes, destrói a gente, né? Destrói. E eu era muito invejada também, muita inveja em cima de mim, sabe? E aí, por fim, eu comecei a ser independente. Aprendi a ter a minha própria independência. Por mais que eu já era dependente, mas eu não sabia usar isso ao meu favor.
Na minha cabeça, antigamente, eu tinha que ter uma família, eu tinha que casar, eu tinha que ter uma família, um esposo para cuidar, né? Eu tinha que cuidar da família do meu esposo. Então, eu sempre cresci com esse sonho de contos de fadas. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui vendo que esse conto de fadas que eu sempre criei na minha cabeça não existe. Eu fui amadurecendo e eu fui descobrindo isso da pior forma possível. E nisso ainda não estava aceitando os meus dons. Porque eu tinha. Era incrível. Quando eu me casei, deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E era como se eles me falassem assim: não casa. Não casa. Você vai casar, você vai sofrer. Não casa. E eu, o que eu fazia? Passava por cima e fazia ao contrário que eles mandavam. Então, isso foi um período na minha vida que eu vou te falar. Às vezes a gente passa por coisas porque a gente mesmo caça com as próprias mãos, tá? E eu cacei. Mas é porque eu gosto de desafio também. Porque se eu não tivesse vivido aquilo, na minha vida, eu ia falar assim, nossa, mas será que se eu tivesse vivido aquilo lá, será que não ia ser bom? Mas eu gosto de desafio. Então eu fui lá, eu desafiava. Eu corria atrás, assim, era dar tapa na cara do perigo, sabe? Nossa, toda hora interrompendo, mas é assim mesmo. Quando a gente tem um relato para passar, é assim mesmo. Vai ter incômodo, vai ter. Mas é aquele incômodo bom, tá, gente? Eu tô pausando mesmo porque eu tenho uma criança de 5 aninhos. Então, entre fazer um vídeo e cuidar dele, eu vou pausar e vou cuidar dele. Mas como tem pessoas lá cuidando dele lá, mas ele é um pouquinho estressadinho, né? Então, eu tenho que ir lá dar uma amenizada lá na situação, porque senão ele coloca fogo na casa, deixava. Mas tem gente lá cuidando dele, por isso que eu tô aqui fazendo o vídeo. Mas eu, às vezes, vou ter que pausar mesmo o vídeo pra mim olhar lá o que tá acontecendo. Então, como eu falei com vocês, eu ainda não tava com os meus dons ainda ativos. Casei, passei por isso tudo. E aí, eu decidi, falei, chega, vou viver minha vida. Aí, comecei a viver minha vida sozinha, trabalhando, cuidando. Aí, eu já tava já com minha segunda filha, trabalhando, pagando aluguel caríssimo. Pagando creche. Gente, quando eu tive a minha menina, eu com 11 dias de resguardo, eu já estava trabalhando com a minha filha do lado. Casa de família também. Antigamente eu só trabalhava em casa de família. Mas eles me ajudaram bastante. Essa família também me ajudou muito com minha filha também. Então, assim, foram pessoas que entraram na minha vida com participações especiais, né? Que, assim, foram participações maravilhosas, né? E aí, houve meu segundo casamento. Também passei por um casamento narcisista. Mas foi através dali que eu tomei coragem também de ter minha casa própria. Eu cheguei nesse marido meu, falei, chega, cansei, quero ter minha casa própria. E eu vou ter a minha casa própria. E tivemos a nossa casa própria. Ok? Com bastante revelações também, em sonhos, mas aí começou a não ter mais sonhos, e sim visões. Comecei a ter visões não muito agradáveis, e assim foi. Quando eu me separei desse ex-marido meu, eu acho que foi o checkmate. Por isso que eu falo com vocês, que vocês viram e falam assim, por que você não ajuda a gente na questão de relacionamento? Porque relacionamento é complicado. Relacionamento é complicado. Então, eu prefiro trabalhar um espiritual, eu prefiro trabalhar uma vida financeira, uma questão material do que relacionamento. Não tô falando só relacionamento amoroso, não. Relacionamento também em família também. É muito complicado. E eu, sinceramente, eu não perco nem meu tempo. Eu vou contar pra vocês que eu comecei a me blindar. E eu tive um terceiro relacionamento.
Aonde que esse terceiro relacionamento aí sim foi um relacionamento pra me destruir, pra acabar comigo. Acabar mesmo. Foi um relacionamento de 9 anos. Eu estava cega, cega. Era como se os meus mentores fizessem assim, ó, chegassem em mim e falassem: não continua, para. E você insistir naquele erro, você saber que você está errada de relacionar com aquela pessoa. E eu não escutei. Eu não vou falar com vocês que foi a minha destruição, porque eu acordei antes que fosse a minha destruição total. Eu fiquei num relacionamento tóxico, um relacionamento de aprisionamento, de apego, de um sentimento que eu achava que era amor e não era. E eu tenho um fruto desse relacionamento, um fruto lindo, perfeito, maravilhoso, que eu amo muito. Eu tenho, sabe? E que nesse relacionamento eu sempre era errada de tudo. De tudo. Até que um belo de um dia aconteceu um acontecimento com esse rapaz e ele ficou 3 anos fora. Ele não teve participação no crescimento do meu filho. E eu fiquei entre a vida e a morte. Eu fiquei entre a vida e a morte. Eu coloquei um DIU, aonde que esse DIU, ele saiu do lugar e esse DIU estava furando a parede do meu útero. E eu com muita dor, e eu sou daquele tipo assim, eu odeio ir no médico, gente. Pra mim, ir no médico só se foi em último caso mesmo. E eu fiquei entre a vida e a morte. Só que antes de eu ficar entre a vida e a morte, eu comecei a buscar com interesse a espiritualidade. Por que eu vou falar com vocês que é por interesse? Porque eu queria muito, muito, muito que eles mudassem aquele quadro de vida meu. Que eu já não estava aguentando mais essa vida. Já estava com um quadro de depressão, agressivo, muito agressivo. Eu já estava querendo desistir da minha vida. Desistir mesmo, sabe? Tudo tava dando errado. Eu tinha um emprego maravilhoso, eu perdi esse emprego. E eu passando aquela dificuldade na vida. E aí, eu lembro que eu estava deitada no sofá da minha casa. Eu estava deitada no sofá da minha casa e aquilo ele chorava muito, que eu falava, né? O que eu deveria fazer para minha vida mudar? Eu precisava de ter algo que me despertasse para mim viver. Porque assim, eu vivia meu dia a dia por conta dos meus filhos, mas a vontade de viver, o desejo de viver, eu já não tinha mais, eu não tinha desejo nenhum de viver, gente, eu não tinha desejo nenhum de viver. Eu estava totalmente perdida. E eu estava deitada no sofá da minha casa e as lágrimas caindo. E de repente eu abro um olho, eu abri um olho, eu abri os olhos e veio um vulto branco, saindo como se estivesse aqui, ó, aqui fosse o banheiro. E esse vulto saindo e vindo até a direção a mim e me deu um beijo no rosto. Não sei se foi no rosto, na bochecha, ou se foi na testa, não sei. Eu lembro que eu senti aquela sensação daquele vulto me dando aquele beijo. E aí eu, bum, despertei. E comecei a me dar uma vontade louca de entrar no YouTube. Gostava muito de previsão de signo. Sou libriana. Dá vontade de começar a entrar no negócio de signo. Aí vai no signo. Aí, nesse mesmo dia, tá? Aí eu veio no negócio de signo. Eu falei, olha, é mesmo. Nossa, que legal. E comecei a entrar no negócio de signo. De repente eu já não estava mais em signo. Eu já estava
num canal, que eu até hoje procuro esse canal, que me ajudou muito, muito, muito mesmo nesse processo, onde que o rapaz, ele estava explicando a questão de mentores, o universo, né, a conexão, né, e como isso ajuda na evolução aqui, nossa, aqui na Terra, a gente passa por algumas dificuldades exatamente para a gente poder se conectar melhor com a espiritualidade e tudo mais e tal, e foi falando, e eu falei assim, ué, por que que eu parei nesse vídeo? E eles mostrando que se você não está conectada com o espiritual, o seu material você vai viver, mas não vai ser aquele vigor, aquela paixão, aquele amor, né, pela vida, por tudo, né, e sempre vai estar questionando. E aí eu falei, gente, nossa, parece que tá falando de mim, né, que eu tô nesse momento, assim, de dificuldade, vontade de não viver mais, uma depressão, sabe, assim, eu ia conversar com as pessoas, as lágrimas começavam a cair, dificuldade financeira, material, espiritual e tudo mais. E aí ele começou a ensinar algumas técnicas que eu já até comecei a passar para vocês. Técnica do caderno, você começar a escrever. Na época eu precisava muito de me libertar dessa questão da depressão. Gente, eu sofri até um princípio de infarto por conta disso, tá? E aí ele mandando escrever, falando, eu me amo, eu sou perfeita, e assim foi. E aí ele começou a passar uns mantras para se conectar com o seu mentor espiritual. E aí eu falei, olha, eu vou fazer isso, porque eu quero conectar com os meus mentores, eu quero, e eu vou. Mas isso tudo era por interesse, que eu queria mudar minha vida. Tá, beleza. Fui fazendo. Nossa, que legal. Me conectei. E aí, meus dons começaram a voltar. E aí eu fui descobrindo que tinha pessoas do meu lado, ao meu redor, que estavam fazendo mal pra mim. E eles me mostrando. E aí você vai começando a ver coisas, né? E tal, beleza. Aí eu falei, nossa, pronto, eu tô apta. Agora eu não preciso fazer mais exercícios nenhum. Já tô bem, tô trabalhando, né? E aí a gente sempre faz isso, né? Quando a vida da gente começa a melhorar, a gente começa a largar aquilo lá que tá te ajudando, a gente larga, né? Fala, não, aqui ó, prontinho, viu? Fica aí porque eu já tô bem, eu não preciso mais e tudo mais. E aí veio o segunda pancada. Você lembra daquele ex de 9 anos que eu tinha me libertado dele? O demônio voltou. Voltou com outra lábia. Nossa, uma perfeição, uma máscara assim, inquebrável. E aí veio a minha segunda não. Vou falar segunda porque era com ele. Minha segunda destruição. Eu fiquei na merda. Eu fiquei na merda. Eu perdi emprego. Eu fui traída, fui humilhada por ele, pela irmãzinha dele também, que até um pouco tempo atrás continuou me perseguindo. Eu falei, olha, se eu fosse separada aqui, eu não tô de brincadeira mais. Aí um belo de um dia, eu na frente do mar, eu viajava muito com ele, eu na frente do mar, eu me conectei com a mãe Iemanjá. Era noite, numa lua maravilhosa. Gente, vocês já foram na praia, na lua cheia? Maravilha, perfeito, perfeito. Eu saí da pousada onde eu tava, fui para essa beira, pra beira desse mar, nem sabia se podia ou não. E eu sentada vendo a lua e a água batendo dos meus pés. E aquilo ali eu chorava, 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 chorava muito, 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 porque eu falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? E eu peguei essa água do mar, e eu lembro que eu passei no meu rosto, mas não parecia que a água tava salgada, não, era uma água doce, parecia que eu tava pegando uma água doce passando no meu rosto. Eu lembro que eu fiz isso umas 3 vezes, eu peguei a água do mar e passei no rosto, e assim, eu não sentia gosto do sal, eu sentia uma água doce, doce.
E era como aquela água estivesse limpando, tirando as vendas dos meus olhos e me mostrando. Você sabe por que que isso aconteceu com você? Porque você estava indo para o caminho certo, para a direção certa. O seu caminho é ajudar aqueles que necessitam. Então, a sua vida sempre foi uma missão. Mas é um aprendizado para você passar para frente. E a gente tinha te libertado desta pessoa e você de novo colocou a venda nos olhos. Então, a partir de agora, não permita que ninguém tampe os seus olhos. E vai para o seu caminho. O caminho que você tem que seguir é esse. E eu sempre me questionava, eu falava, tá, eu vou ajudar as pessoas e eu também quero viver, eu também quero ser feliz, eu quero ter uma família completa, eu quero as coisas, eu quero um emprego, eu quero um melhor emprego, eu quero. Por que que quando uma pessoa chega até mim, eu ajudo essa pessoa evolui e eu fico ali? E aí eles viram e falaram assim, tudo tem a hora certa. É um passo de cada vez. A evolução espiritual é assim, você vai dar um passo de cada vez. E aquilo que você está plantando, você vai colher. E eu achava que era mentira. Sabe? E aí a gente veio embora. Eu sentada na frente ali do ônibus, ali na cabine do motorista, eu vim embora. Pensando muito, olhando aquela paisagem maravilhosa. Eu falei, eu vou largar desse homem. Eu vou me libertar desse homem. E eu me libertei. Com muito custo, mas eu me libertei. Passei por algumas humilhações antes de libertar. Passei por humilhação, mas eu também sou daquele tipo, meu filho, não pisa no meu carro. Porque se você pisar... Peraí, gente, eu vou pausar porque o meu neném deve estar vindo me dar tchau pra ir pra escola. Mas aí, pessoal, eu acabei de despedir do meu bebê, tá indo pra escola agora. Tá tudo feliz, né? Gente, ai, amo. Mas aí, eu falei, eu vou me libertar desse homem. Me humilhei tudo. Só que, tipo assim, por mais que eu tinha os meus dons, eu tinha que trabalhar o meu lado espiritual, eu tinha que equilibrar os meus chakras, né? Porque era assim, eu tinha que começar a trabalhar o meu lado espiritual para que eu pudesse ajudar aqueles que viessem até mim. E eu sempre fui daquele tipo de pessoa de dar conselho. É igual eu falo, às vezes eu passo um conselho para uma pessoa e aí eu fico assim, mas por que esse conselho não veio para mim? Então assim, sou muito bom em aconselhar. Muito bom em aconselhar. Mas tipo, eu ficava assim, nossa, mas essa técnica aqui, eu podia estar feito para mim. Por que eu não fiz para mim, né? E eu tinha esse momento também de egoísmo. Eu era muito egoísta também, tá? E eu tinha que trabalhar esses lados meu para mim poder ter esse processo de ajudar as pessoas, né? E era muito engraçado, porque às vezes assim, vinha pessoa em mim e falava assim: "Nossa, menina, eu tô com um problema, eu tô com um problema ali com o quê? Com qual que eu posso dar aqui um exemplo? Ah, eu tô com um problema financeiro. Cara, eu aconselhava aquela pessoa assim, e a pessoa seguia os meus conselhos, eu vi a pessoa evoluindo e eu lá embaixo. E eu tinha esse egoísmo que eu falava assim, mas poxa vida, gente, é dessa forma que eu falava com os meus mentores. Mas como assim? Por que que vocês passaram esse conselho para aquele ser humano e não passou para mim? Eu tinha muito isso, eu era muito egoísta. Eu era muito egoísta. Então eu tinha que trabalhar muito. Eu tive que trabalhar muito o meu espiritual, sabe? Eu tinha que trabalhar muito o meu psicológico, né? E aí, às vezes, eu ficava tão furiosa, que eu virava. Aí vinha pessoas assim, me pedir conselho. Eu não vou aconselhar ninguém, não. Entendeu? Porque eu vou lá e aconselho vocês, vocês vivem suas vidas maravilhosas e eu fico com a minha vida aqui desse jeito, que não sei o quê. E eu apanhava demais no espiritual por conta disso. Eu já falei com vocês que um belo de um dia eu estava
não lembro mais aonde que eu estava, mas eu sei que eu estava meio adormecida. E nisso, tá, foi até uma previsão que eu fiz ano passado de signos. Eu estava fazendo leituras de cartas aqui, né? Tipo assim, eu achava engraçado que eu fazia as leituras de cartas, mas não era o que estava saindo nas cartas. E sempre era assim, porque me dava assim, eu saía de mim e parecia que era uma outra pessoa que estava sentada ali passando aquela leitura de carta. Eu nunca gostei de fazer leitura de carta mostrando meu rosto. E aquilo ali, eu passava aquela leitura, e depois eu olhava as cartas e falei assim, gente, mas tá certo isso? E realmente batia com algumas pessoas aqui. Situações que, assim... E aí eu fui descobrindo que o meu dom, na verdade, não era para leitura de cartas, mas sim transmitir a palavra. Transmitir a palavra e a revelação vinha através daquela mensagem, né? E aí, gente, eu tomei tanto couro. Até que um belo de um dia, eu fazendo uma leitura de cartas, do nada a luz da minha casa acabou. E eu apoiei assim o braço, eu falei assim, vou esperar, né, a luz voltar. E o telefone assim na frente, eu abaixei a cabeça. E eu sabia que eu não estava dormindo, eu estava meia lá e meia cá, sabe? E aí, os meus mentores se apresentaram para mim. E virou para mim e falou, vamos trabalhar esse egoísmo seu? Esse é o que eu sempre falo, que é o brincalhão. Porque tem um que é cara fechado, que quando ele quer xingar a pessoa, que às vezes vem umas pessoas, no meu particular, para falar da vida dela, e aí ele fala, mas você tá passando isso por quê? Por que você tá passando isso? Por que você tá aceitando isso? Eu te falo porque ele já falou isso comigo. Ele já me xingou. Você tá passando isso porque você quer. Porque eu já te mostrei o caminho. Você tá fazendo isso porque você quer. E você tá colhendo o que você mesmo plantou. Então ele é bem bravo. E aí, deitada, eles me apresentou. Então, são dois, um do lado direito, o esquerdo e o de trás, que eu não... Até hoje eu não consigo decifrar quem que é. Mas eu sei que ele ali é o central mesmo, é aquele ali que comanda mesmo, sabe? E, e aí eu comecei a trabalhar esse lado meu egoísta, né? Até que o momento que eles virou para mim e falou assim, o que é seu vai vir, não se preocupa. Às vezes você tá ajudando aquele ser humano ali, você acha que você não tá colhendo seus frutos, não, você tá plantando a semente, você vai colher seus frutos. Porque a partir do momento que você tá ajudando aquele ser humano que necessita, você pode ter certeza que o universo ele vai te recompensar. E eu não acreditava nisso. E aí eu deixei, falei, não, tá, beleza. Vou deixar isso acontecer. Até que na mesa de cirurgia, que eu fui fazer a cirurgia, na mesa de cirurgia, o médico, eu acordei, a cirurgia era para durar 1 ou 2 horas, durou, bem dizer, 5 horas. E o médico falou, eu não sei como que você está vivo até hoje. Porque a infecção que estava em você já estava virando uma infecção generalizada, sei lá como que fala, né? E se você está viva aqui hoje é por milagre. E eu virei para ele e falei assim, não, se eu estou viva aqui hoje foi porque, primeiramente, Deus me ajudou e, segundo os meus mentores, me ajudou a me guiar até o Senhor e que eu passasse por esse processo de cirurgia, que é aquela lá do DIU que furou a parede do meu útero e tudo mais, né? Me recuperei, graças a Deus, mas aí eu falei, não, vamos trabalhar direito, porque se eu tô viva aqui com os meus filhos, foi porque vocês me ajudou. Então, se vocês me ajudaram, por mais que eu achava que eles não me ajudavam, eu sempre criticava isso neles, eu sempre brigava com eles, brigava mesmo. Eu sempre fui uma tupetuda na questão espiritual, sempre fui uma pessoa tupetuda. E nem tudo também que eles passam eu aceito, porque tem coisas que a gente também não pode ser domada totalmente pela espiritualidade. Totalmente não, porque
eu não vou conseguir explicar aqui agora, mas tinha coisas que eles passavam que eu falava assim, não, tá errado. E realmente, às vezes, estava errado. Então, a gente também tem que ter consciência do que a gente está fazendo, né? Eles estão ali para nos ajudar, sim. Eles estão ali para nos guiar, sim. Mas a gente também tem que ter consciência do que a gente está fazendo. E tinha muita coisa que eu tinha consciência que não estava certo. Porque quando você está trabalhando no seu espiritual, você vai conhecer tudo. Tudo. E você pode seguir também, se você quiser, se você achar que aquilo ali vai te ajudar, beleza, vai firme, vai forte. Acredita no que você tá ali, né? E tinha coisas que eu falava, não, isso não é para mim. Eu vou te dar um exemplo, gente. Magia negra para mim não é para mim. Eu não tenho coragem. Conheço, já vi, sim. Mas eu não tenho coragem. Magia branca, beleza. A negra não. Então, é muito relativo. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Porque quando você vai começar a trabalhar essas questões espirituais, você vai ser guiado para tudo quanto é lado. E aí vai de você, vai do seu coração. Eu não quis. Eu, na hora, falei, não vou. Por quê? Eu conheci pessoas que faziam isso, magia negra. E eu presenciei. E eu falei, isso não é para mim. Então, você tem o direito de falar não. Porque eles vão entender. A gente tem o livre-arbítrio de seguir qualquer coisa. Aprender qualquer coisa. E eu disse, não quero. Isso não é para mim. Respeito quem faz. Mas para mim, não é para mim. Então, eu não quis continuar nessa questão de aprendizado. E aí, através disso tudo, eu me curei de uma dor da infância através de meditações que tem gratuitas. São materiais, gente, ó, tudo que eu tô falando com vocês, nada foi pago não, tá? Eu aprendi através de ferramentas aqui, através do meu telefone, aonde que eu me conectava, onde que eu fazia aquele exercício e era batata, me ajudava. Então eu comecei a fazer aquele mantra do perdão, perdoar as pessoas que no passado me machucaram, me feriram, me humilharam. E eu fui me curando. Aquela depressão que eu tinha foi passando, aquela dor que eu tinha, né, da infância, né, foi passando, eu fui evoluindo, ajudei pessoas que chegaram em mim, eu falei, eu já passei isso no passado. Aconselhava. E hoje em dia, não vou mentir para vocês, eu ainda passo por provações. E parece que é uma coisa que, tipo assim, vem para você, você passa por aquela situação, aonde que você vai ter o resultado também. Você vai ter a solução ali, daquele problema. Não pense vocês que, só porque eu tô aqui fazendo jejum, fazendo oração, fazendo meus mantras, tomando meus banhos, buscando o que é melhor para mim, qual que é o meu melhor caminho, que você não vai ter dificuldades, não, porque vai. Né? Agora, uma coisa boa que aconteceu comigo, depois que eu resolvi aceitar os meus dons, me curar espiritualmente, fisicamente, me cuidar, né, no plano físico e espiritual, coisas boas que aconteceram comigo. Vocês lembram que eu falei com vocês que antigamente eu só trabalhava em casa de família? Hoje em dia, eu sou cozinheira, já atuei como chefe de cozinha, eu tive uma oportunidade, minha primeira oportunidade de sair, de auxiliar, de limpeza, foi eu trabalhar numa padaria, onde que nessa padaria o cozinheiro teve que sair, ir embora para a Itália. Ele é italiano e ele teve que ir embora. E só tinha eu no turno da noite. Eu fiquei no lugar dele.
Foi minha primeira oportunidade de sair de uma profissão. Lógico, não tô falando que auxiliar de limpeza não é uma profissão. É uma profissão. Porque você tem que saber limpar. Porque se você não souber limpar, meu filho... Ah, não, eu vou ali trabalhar ali de auxiliar de limpeza ali, que é coisa fácil. Não é não, tá? Não é não, tá? Não é não. Você tem que saber. Eu saí, eu já trabalhando, fazendo minhas coisas. Eu saí, consegui ser cozinheira, tá? Terminei meus estudos. Comecei a fazer faculdade, mas eu sou daquele tipo assim, eu começo a fazer uma coisa, mas se eu ver que no decorrer do tempo não é aquilo, eu saio. Então, eu já tive a oportunidade, sim, de fazer faculdades. Eu fiz comecei a fazer uma de terapia integrativas e complementares, parei, faltando pouco para formar. Fiz terapeuta ocupacional, mas eu vi que não era para mim. Fiz técnico de enfermagem. E agora eu percebi que sim, uma profissão que eu vi que realmente é para mim a faculdade de enfermagem. Porque ali você está cuidando de pessoas, né, meu amor? Então, se você já nasceu com esse dom para ajudar as pessoas, então... E eu senti que realmente o de enfermagem é para mim. Mas eu tive que parar porque a irmãzinha do meu ex achou que eu tava tentando copiar ela. Eu falo que tem pessoas que é tão mal amada. Tão mal amada. E eu não sei nem como que tá numa profissão tão maravilhosa dessa. Porque isso é uma profissão tão maravilhosa. Porque para você ser uma enfermeira, você tem que ter empatia, amor pelas pessoas, pelos próximos. Respeito, em primeiro lugar. Que é coisa que ela não tem. Nenhuma das três que eu falei. Muito narizinho empinado, né? Eu sempre X. Ah, eu sou a tal. Tá. Uma pessoa também que eu me desliguei, eu falei, cara, eu vou deixar essa mulher pra lá, porque, tipo, eu tô vendo que ela tá tentando atrapalhar a minha evolução espiritual, então vamos deixar essa criatura pra lá, que é o que eu fiz. Bloqueei ela em tudo, ela até entrou no meu TikTok recentemente, eu falei, gente, é muito perseguido. A gente, às vezes, é perseguido pelo ser humano. Mas assim, às vezes a gente é perseguido pelo ser humano porque tá precisando de ajuda. Só que aí a pessoa é tão egoísta que ela não tem, sabe? Ela não consegue ser humilde e pedir ajuda. E aí ela tenta te provocar. E por fim, eu falei assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Toda vez que essa mulher tentar me prejudicar, eu vou falar assim, Senhor, abençoe a vida dessa criatura. A melhor coisa que vocês fazem, eu já falei isso com vocês, a melhor coisa que vocês fazem é abençoar aquela criatura, mas abençoa de coração, tá? Abençoa de coração, abençoa assim, você olha e fala assim, Senhor, eu peço pela vida dessa pessoa, abençoe ela, leve o conforto pro coração dessa pessoa que ela está precisando e me deixe em paz. Então você começa a fazer esse mantra, toda vez que vem um perturbado, um atribulado na sua vida, tentando te prejudicar, você fala assim, Senhor, abençoe essa criatura, que essa criatura possa ter a oportunidade de evoluir aqui na Terra. E aí você vai fazendo esse mantra todos os dias, e aí a pessoa vai acalmando pro lado dela, e começa a ter um monte de problema pro lado da vida dela, que aí ela tira o foco de cima de você. Porque você tá abençoando a pessoa, você não tá amaldiçoando, porque eu poderia muito bem falar assim, nossa, que você quebra a perna, que você vá pra... Eu poderia amaldiçoar, mas e aí? Eu ia amaldiçoar, e quanto mais eu amaldiçoasse, porque eu já tava olhando pra ela com um olhar espiritual, porque eu falei, gente, essa mulher, ela precisa de ajuda espiritual urgentemente, e olha que ela vai pra igreja, por isso que eu falo, você tem que ter fé no que vocês acompanham, aonde que você estiver. E ela ia para a igreja, então ela não estava tendo fé dentro da igreja, porque se a pessoa tem fé naquele local, ela vai evoluir. E a criatura vai na igreja evangélica, em vez dela sentar ali e fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe as pessoas, a mulher estava
me amaldiçoando, fazendo até círculo de oração para acabar com. Eu falei, gente, mas como que uma criatura dessa? Ai, detalhe, tá, pessoal? Eu nunca fui uma pessoa ruim com ela, ao contrário. Sempre estive do lado dela. Quando ela perdeu o filho dela, eu estava ali, sabe, presente, sabe, pedindo a Deus que acalmasse o coração dela, que cuidasse dela. Depois ela perdeu a netinha dela também. Fui também, sempre ali, presente na vida dela, sabe? E era uma pessoa que eu tinha, assim, eu tinha muita consideração com ela, um respeito enorme. Quando o irmão dela acidentou também, cuidei do irmão dela, sabe? Com um respeito. Eu admirava a mulher. Eu tinha uma admiração por ela. Mas era uma admiração que não era recíproca. Porque eu abençoava, ela me amaldiçoava. Isso tudo porque eu larguei o irmão dela. Que eu falei assim, eu não quero mais esse homem na minha vida. Eu não sou obrigada a cuidar de um homem assim. Eu consigo coisa melhor na minha vida. Isso tudo porque eu não quis mais ter uma responsabilidade que é a família que tinha que ter responsabilidade. Eu já tava virando pai e mãe dessa criatura. E aí ela ficou com raiva. Cara, eu não sou obrigada a ficar com uma pessoa que não é recíproca comigo, uma pessoa que não me ajuda dentro da minha casa, que não ajuda com meu filho, que não ajuda com meus outros filhos, sabe? Que sempre tá ali me perseguindo. Ele já fez eu perder um emprego, um não, 2 empregos. E eu chego a um ponto que até a espiritualidade vai tirar esse traste do seu caminho, gente. E eu tenho culpa? Pois é. Então, a rivalidade dela começou comigo por conta disso, porque aí a responsabilidade do irmão dela teve que voltar para eles. E eles teve que se virar com ele para lá. Então, ela criou uma rivalidade. Só que aí eu comecei a olhar ela com os olhos espirituais e eu falei assim, amor, então eu vou fazer ao contrário. Você tá me amaldiçoando, eu vou te abençoar. E aí a gente ficou nisso. Até que o momento que ela falou assim, não vale a pena mexer com essa menina. Não, não vale mesmo. Não vale. Porque eu vou continuar evoluindo e você vai continuar só decaindo. Né? E aí, essas coisas aconteceram comigo e eu continuei evoluindo. Vocês acham que eu fiz a mesma burrada no passado de parar? Jamais. Recentemente aconteceu uma situação comigo com 2 pessoas que, assim, uma eu tinha muita consideração com ela, respeitava muito, respeitava a família, estava fazendo papel de trouxa, estava sendo enganada, estava sendo humilhada, pisoteada, machucada, e a pessoa não teve dó. Vocês acham que eu vou ali e vou falar assim, seu filho de uma boa mãe, você fez isso tudo comigo? Então, peraí, né? É isso que eu falo, tenha cuidado também com as coisas que vocês aprendem. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar o seu espiritual, vocês vão descobrir muita coisa, vocês vão fazer muita coisa. E eu vou te falar uma coisa, se eu quiser fazer mal para alguém, eu faço. Aprendi algumas coisinhas ocultas, aprendi. Se eu quisesse, eu faria. E eu falei assim, será que vale a pena? Não vou falar com vocês que não me deu vontade de fazer alguma coisa, não, porque me deu, porque iria desgraçar a honra da minha filha, através dessa pessoa que estava comigo. Através dessa pessoa que estava comigo, iria desgraçar a vida da minha filha por conta de um amigo dele, que ele trouxe para dentro da minha casa, pediu para namorar com minha filha. Eu preferi deixar minha filha namorar com essa pessoa dentro da minha casa, porque a partir do momento que você fala não, eles vão se encontrar na rua. E eu não queria ver a minha filha namorando escondido e aí acabar tendo barriga. Mas, graças a Deus, a minha menina, ela aprendeu muito comigo. E ela estava assim namorando com essa pessoa e essa pessoa estava com o intuito de desgraçar a vida da minha filha. Por que eu falo que essa outra pessoa tinha uma participação especial? Porque foi ele que trouxe o rapaz. Eu já tinha falado que não, ele trouxe esse rapaz para dentro da minha casa. Ele teve um dia que pediu para esse rapaz dormir dentro da minha casa, que falou que a família do rapaz brigou com ele, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem o que era, também não quero nem lembrar. E eu permiti esse rapaz dormir na sala e minha filha dormir no quarto do meu filho mais velho. E aí, no outro dia, eles terminaram. Eu não entendi porque, até briguei com esse rapaz. E aí, recentemente, eu descobri porque ela me falou. E aquilo ali, eu com ódio de mãe, eu poderia ter feito merda no plano físico e no espiritual também.
Porque uma mãe que é mãe mesmo, de verdade, ela não vai aceitar isso, não. E eu queria, assim, fazer merda. Depois eu fui descobrir um monte de coisinha. Aí, sabe? Foram vindo podres atrás de podres, me mostrando o que estava por trás disso tudo, né? E eu falei, tá, tá bom. Eu estou orando todos os dias, porque sim, justiça eu quero, mas vai ser tudo no tempo certo, igual meus mentores falaram. Você vai ter a justiça? Você vai ter a justiça, porque você plantou amor e eles estavam plantando um espinho. Você se doava e eles estavam te aprisionando, estavam te machucando, estavam te ferindo. Hoje minha filha nem olha mais pra cara desse rapaz. Ela falou, mãe, se eu não tivesse uma mãe mesmo, de verdade, eu acho que eu tinha sim me entregado pra esse rapaz, porque ele veio com uma lábia tão, sabe? Mas eu vi os relatos da sua vida passada, eu vi o que a senhora passou, eu vi como que é um sacrifício a senhora cuidar da gente. Então eu não queria te trazer esse desgosto, mas não, eu não quero ver esse rapaz nem pintado a ouro, nunca mais. E ele estava perseguindo minha filha, que até que eu tive que ir nos parentes dele e abrir o jogo. Porque se fez isso com minha filha, e é outra coisa, né, gente? Eu sou daquele tipo de pessoa que assim, você vai me fazer mal, mas eu não vou, sabe, criar aquilo ali, aquela confusão toda. Eu não vou. Eu ainda vou te olhar ainda com olhos espirituais. Independente se você fizer qualquer merda comigo, eu sempre vou te olhar com os olhos espirituais. Porque com os olhos espirituais ali você está olhando com amor, você quer que a pessoa evolua e isso e tudo mais. Por que eu fiz isso também? Porque futuramente, porque se ele fez isso com a minha filha, futuramente ele pode fazer com uma outra moça e ele não conhecer a família dessa moça e aí vem toda a desgraça. Aí vem a família desse rapaz e fala, mas ele fez isso com sua filha, por que você não falou isso com a gente? Pra gente poder tomar as providências e cuidar melhor do meu filho. Eu falei, não, eu vou. Porque se acontecer de novo, a família tá a par, né? E outra coisa também, não é porque eu não tenho família que quer dizer que minha filha não tem. Minha filha tem família e a família não é fluxicheira. E o pai dela já falou, eu vou sair daqui e vou aí. Falei, não, eu vou resolver. Porque eu não queria desgraça também. Então a gente também tem que ter consciência disso. Foi isso que eu fiz. Então, assim, por que eu tô contando a minha história para vocês? Porque no passado eu abri mão dos meus dons, que lá no passado eu já poderia estar trabalhando o meu lado espiritual. Por mais que eu tenha dom, eu tenho que trabalhar o meu lado espiritual, né? Então, assim, eu tinha um dom, mas eu não sabia usar esse dom. Porque o meu lado espiritual estava uma bagunça, né? Até mesmo pessoas que bagunçaram a minha vida, né? E, e aí, quando eu decidi me cuidar, hoje em dia é um conjunto, tá? No meu caso, nos seus casos, eu não sei se vocês têm dom, se não tem. Se não tiver, começa a fazer isso que eu fiz. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi cuidar do meu físico, que eu já cuidava, que é a parte carnal, né? Então eu já me cuidava dessa parte, eu já tinha conhecimento de como me cuidar, né? Tomar um banho, passar um hidratante, né? Arrumar um cabelo, né? Fazer uma sobrancelha, que é coisa que eu não gosto, passar um batom, que é coisa também que eu não gosto, mas são coisas que a gente eu não gosto. Ó, eu tô com esse esmalte aqui desde domingo. Isso aqui foi a armação da minha menina. Que é coisa também que eu não gosto. Então, assim, eu tava com um par de brinco. Aqui, gracinha. É lindo. Mas eu também não gosto. Eu penso que, tipo assim, se eu vim
Que é outra coisa também que eu tenho que trabalhar, tá? Eu tenho que trabalhar esse lado meu, porque eu penso assim, se eu nasci assim, pra que eu vou ficar me enfeitando? Eu tenho que trabalhar isso, tá, gente? Eu sei que a gente, mulher, a gente quer andar linda, maravilhosa, perfeita. Eu não gosto de cordão. Eu não sei nem como que eu tô usando esse anel. Você pode ver que toda hora eu tiro esse anel. Isso me incomoda, aí eu passo pro outro dedo. Me incomoda. Eu não gosto de usar nada, ó. Eu não uso nada, nada. Mal, mal é um creme de pele, é um perfume, entendeu? E às vezes eu vou ali e passo um brilho na boca. Ou então, quando eu tô com muita olheira, eu venho e passo uma base, que eu nem sei onde que tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai cuidar do nosso físico. Mas do jeito que eu cuidei do meu físico foi isso, sabe? Passando um creme, hidratando um pé, passando um creme na mão. Então, é o dia a dia. É o dia a dia, né? Segundo, o espiritual. O espiritual, o equilíbrio dos chakras, né? Então, você vai limpar, remover tudo aquilo que te machuca, que te dói. Você vai buscar soluções, né? Às vezes a gente está com uma dificuldade. Eu falo que as nossas maiores dificuldades aqui na Terra é o financeiro e o sentimental. Eu já abri mão do sentimental, então eu tiro isso aqui porque eu falo mesmo. Para mim, o importante é o meu espiritual estando equilibrado, os meus chakras estando equilibrados e meu financeiro também. O resto que venha conforme tem que vir. Então, assim, Sabrina, você tem que trabalhar isso, hein, esse lado sentimental seu. Não, gente, eu trabalho. Mas porque eu decidi mesmo. Esse último baque que eu tomei, eu falei, não, chega. Eu acho que a minha missão é estar sozinha. E se não é eu estar sozinha, a minha missão é, na hora certa vai chegar. Entendeu? Não é que eu não trabalho, não é que eu tenho mágoas do passado, não, não é isso, eu não tenho mágoas do passado, mas tem hora que, assim, é preferível você focar em outras áreas da sua vida que você focar em relacionamento. Sabe, você não sente falta de relacionar com alguém, não, gente? Sinto não, viu? Eu já fiquei 4 anos sozinha, sem me relacionar com ninguém. Eu acho que hoje em dia, eu acho que eu tô até fora de prática. Mas não tenho não, viu? Não, lógico, eu tive um relacionamento agora recente, tá, pessoal? Eu tive um relacionamento agora recente. Mas eu falo assim, eu não sei, né? Às vezes eu posso estar dando tempo também, né? Porque a gente tem que limpar as memórias passadas, né? Que quando a gente acaba se relacionando com alguém, ali você tá trocando fluidos, ali você tá trocando emoções, raiva, amor, carinho, ódio, raiva. Então você troca um monte de coisa. Então, para você entrar no novo relacionamento, você tem que se limpar. Então, o que eu tô fazendo é me limpando. Mas como que você tá se limpando, sabe? Fazendo muito mantra. Fazendo muito mantra. Libertação. Me liberta. E geralmente quando a gente faz esse processo de limpeza, não é um processo rápido, é um processo mais demorado. Pode levar de 3 meses a 6, a 1 ano, 2 anos. Desse relacionamento agora que eu tive, eu já percebi já que eu já tô mais que liberta. Porque chegou uma fase, quer ver? Foi antes do meu aniversário. Chegou uma fase que eu olhava para esse rapaz e falava, mas por que eu tô com essa criatura? Aí tem a questão do apego, né? Porque, querendo ou não, quando você cria um vínculo com a pessoa, você acaba não só criando vínculo com aquela pessoa, você começa a criar vínculo também com os familiares. Mas aí depois eu falei assim, gente, eu ainda não sei qual que foi o propósito desse relacionamento, mas eu vou saber daqui uns tempinhos. Daqui uns tempinhos não, então já tá próximo que os meus mentores já tá falando comigo. Você vai entender o porquê desse relacionamento. Porque eu entrei numa vida de uma pessoa totalmente bagunçada, uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa muito mentirosa, uma pessoa que não era verdadeira. E aí depois eu fiquei assim, gente, mas como que eu entrei num relacionamento assim, desse jeito? Mas era uma coisa assim, ele era desse jeito, mas eu estava plantando amor.
eu estava mostrando para ele o que é um relacionamento de verdade. Que quando você quer mesmo uma pessoa, você vai a fundo, você vai estar ali se entregando, mostrando o que é um amor de verdade. Então eu acho que a minha missão era essa. Porque como ele sempre arrumou os relacionamentos, que é onde que ele sempre foi traído, ele sempre foi machucado, humilhado, pisoteado e tudo mais, é o que ele fez, o que fizeram com ele no passado, ele fez comigo. Sim, ele fez comigo. Tudo que ele passou nos relacionamentos passados, eu acho que ele queria vingança. Só que aí ele se vingou da pessoa errada. Vocês entenderam? É por isso que eu falo que esse negócio de tratamento espiritual em questão de relacionamento é muito complicado. Por quê? Porque às vezes a gente passa, a gente se machuca num relacionamento, a gente quer vingança e aí a gente acaba se vingando de pessoas que não tem nada a ver com a situação. E aí o que acontece? Ele passou por uma situação no passado, ele me conheceu, tudo que ele queria se vingar dos relacionamentos, ele se vingou em mim, então ele veio pra cima de mim. E uma vez eu vi que ele estava se vingando, então parecia que ele estava querendo se libertar daquela prisão que aprisionava ele. E aquilo ali, quanto mais ele vinha pra cima de mim, eu plantava amor. Quanto mais ele me pisava em mim, mais amor eu dava. Aí, sabe, eles estavam fazendo papel de trouxa? Sim, é isso que eu falo com vocês, eu estava fazendo papel de trouxa. Mas eu também aceitei a minha missão. Minha missão foi cumprida. Por quê? Eu sei que quando ele tiver com outro relacionamento, ele vai lembrar que, tipo, entrou uma pessoa inocente na minha vida, eu descontei tudo em cima dela e hoje eu estou num relacionamento que eu não sei como que vai ser esse relacionamento dele, mas a minha missão eu cumpri. Me libertei, porque, tipo, quando eu falei chega, foi um chega. Então, assim, eu fui verdadeira e a pessoa sempre foi falsa comigo. Sempre, 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 sempre foi uma pessoa falsa. Me arrependo? Não, não me arrependo. Porque eu cumpri a minha missão. Eu falo que é uma missão porque é uma missão. Porque se não fosse uma missão, eu não ia estar me libertada tão fácil. Porque, gente, foi em outubro que tudo aconteceu. Que a gente, bem dizer, terminou definitivamente. Depois a gente teve algumas participações especiais. Mas era uma participação especial onde que não tinha mais desejo, não tinha mais prazer, não tinha mais nada. E aí eu fui entender, depois do checkmate que teve, eu fui entender que realmente eu não sinto mais nada para essa pessoa. Então, são coisas que acontecem na vida da gente que a gente fica assim, nossa, mas caramba, cara, por que que eu aceitei? Eu me perguntei, sabe? Mas aí eu falei assim, não, eu não vou perguntar mais não, porque como eu tô aqui na Terra com missões, eu não vou me questionar. Então é isso, gente. Olha, hoje o vídeo ficou muito longo. Contei um pouquinho da minha história para vocês. Se o que eu contei para vocês faz sentido também para vocês, se vocês estão passando por isso ou já passou por isso, a melhor coisa que eu falo para vocês, se cuida no físico, no mental e espiritual. É a melhor solução que tem. Porque na vida a gente vai ter pessoas que vai nos julgar, principalmente quando a gente começa a se isolar, porque a gente começa a se isolar, são poucas pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida, né? Que a gente troca energia. Então, vocês vão começar a ser mais seletivos, entendeu? Vocês vão começar a ter mais conhecimento da sua vida, o que realmente está atrapalhando na sua vida. Às vezes a gente fala assim, eu tô com problema financeiro, mas às vezes a gente tá com uma pessoa que essa pessoa que atrapalha o nosso financeiro. Ou então é a gente mesmo, por a gente ter aquela crença limitante que dinheiro não presta. Então, a partir do momento que você começa a abençoar seu dinheiro, falar, meu dinheiro é abençoado, gratidão, gratidão, né? Começar a abençoar seu dinheiro, você vai ver que às vezes o problema é com você. Então, você tem que tirar a crença limitante. Não é um milagre que a gente faz aqui, mas são coisas que vão ajudar a gente nesse mundo louco. Esse mundo tá louco.
Eu não gosto de você, eu vou te destruir, eu vou degranir a sua imagem. Coisas que já aconteceu comigo no passado. Eu acabei de contar para vocês uma parte da minha infância. Depois eu vou contar mais coisas para vocês. Vou sempre estar trazendo um relato aqui para vocês. Então é isso. Eu cheguei um momento na minha vida que eu falei, cara, eu sou sozinha mesmo, então nada me impede de eu trabalhar o meu espiritual. Ninguém vai me julgar por isso. Vocês que acham? Aí que eu fui apedrejada. Depois eu vou vir aqui contar uma história para vocês de uma festa que eu fiz de Exu dentro da minha casa. O tanto que eu fui apedrejada por conta disso. Mas vocês acham que isso me atrapalhou? Jamais. Me deu uma vontade louca de fazer uma festa para Exu, que é até do seu Zé, né? Eu não sigo a Umbanda. Sou nascida, criada dentro da Umbanda, mas eu não segui a religião. E tipo assim, me deu vontade de fazer, eu fiz. Mas eu fui tão abençoada, tão abençoada. E se eu tivesse ouvido o que os outros falam de mim? Eu não ia receber minha bênção. Então, independente de qual religião que é, se me der vontade de fazer, vou dar um exemplo aqui, né? Fazer uma festa de santo, eu vou fazer. E daí? Eu tô fazendo o que me tocou de fazer. E eu tô pouco me lixando porque os outros vão falar de mim. Porque eu fazendo ou não fazendo, eu já vou ser julgada mesmo. Então, é aquilo que eu falo. Não prejudicando fisicamente, aí já é outra história, né, gente? Aí já entra meios de leis, né? Aí já entra processos e tudo mais. Mas tirando disso, criticar com palavras, julgar pelas costas, isso aí é o que eu mais sei. Gente, eu sei de pessoas que entravam dentro da minha casa me pedindo ajuda espiritual e quando eu virava as costas, tava lá com a amiga lá, metendo a ripa em mim. Metendo a ripa em mim. E eu sabia, porque nas cartas mostrava. A pessoa me pedia uma leitura de carta. Apoiamos, né? Eu tô aqui. Antes mesmo de eu abrir as cartas, meu mentor já tá falando. Você sabe que tudo que sair aqui, ela vai contar pra pessoa. Falo, Aí eu tô lá, embaralhando e tal, né? Fazendo minhas coisinhas e tal. E o meu mentor falando, você sabe que ela tá aqui pra vigiar o que tem dentro da sua casa, né? Se você tá bem financeiramente. Eu, Tô lá, eu abri nas cartas e via tudo. Falava. Isso. Não ia dar nome aos bois. Às vezes eu descobri que a pessoa era falsa comigo através das cartas. E às vezes nem pelas cartas, porque às vezes meu mentor falava assim, você tá vendo essa pessoa que tá aí na sua frente? Então, ela é assim, assada. Ela não gosta de você nem a pau, ela quer ver você com uma vida miserável, porque ela não aceita que você é uma pessoa evoluída e não tem nem família. Ela tem família e não é uma pessoa evoluída. Aí, em vez da pessoa pedir ajuda, não, ela tá tentando te prejudicar, mas aí que essa vai ser a derrota da pessoa. Mas eu vou tratar essa pessoa mal? Não, jamais. Eu trato muito bem. Ainda convido a pessoa ainda para sentar vir na minha casa, sentar na minha mesa e comer da minha comida. Eu sou assim. Não pensa que vocês vão fazer um mal comigo que eu vou te retratar com o mal. Não. Eu vou te tratar com bem. Porque eu sei que é a partir daquele momento que eu tô te dando um prato de comida dentro da minha casa com o meu suor. Por mais que vocês achem que não, mas aquilo ali eu estou plantando uma sementinha dentro da pessoa. E essa sementinha ela vai crescer. Então é assim que funciona. Pessoal, ó, beijo pra vocês, tchau. Depois eu volto.